Vestibulinhos, colegas, caros alunos vestibulinhos, estão prontos para mais uma lista de exercícios envolvendo ciências? Tem ciência aí? Tem física aí no meu canal? Divulgo meu trabalho que muita gente precisa e necessita para que você possa interagir e entender melhor as questões de química que você às vezes também vê também na sua escola, no ensino fundamental, no nono ano, e vai te ajudar no vestibulinho, tá bom? Então nós vamos fazer uma lista, já estamos na lista 4, né? Preparando para os próximos simulados, não é mesmo? Então nós vamos fazer uma lista. Eu quero deixar bem claro com vocês que nessa lista eu coloco também simplesmente a pergunta, mas também em algumas questões eu coloco um desenho, né, para que você entenda melhor o exercício. Não que o desenho esteja no exercício, tá? Não tem não. Às vezes eu coloco o desenho para entender melhor as questões, para explicar para você, tá bom? Então vamos lá. Lista 4, estados físicos da matéria. O menino brincava na piscina e notou que, ao sair dela, sentia mais frio do que quando estava mergulhado na água. Você já não teve essa sensação? Dependendo da época do ano, né? Você sai um pouco da água, aquele corpo, sua pele, daqui a pouco é melhor ficar dentro d'água, né? Lá fora da água fica mais frio. Por que será? Essa é a pergunta. Curioso, para saber a razão disso, fez uma pesquisa na internet e encontrou duas explicações para esse fenômeno. Número 1. A água sobre a pele retirou parte da energia térmica do corpo e evaporou. 2. O ar estava a uma temperatura muito menor do que a água. De acordo com os conhecimentos científicos atuais, é correto afirmar que A. Apenas a explicação está correta. B. Apenas a explicação 2 está correta. C. As explicações 1 e 2 estão corretas. D. As explicações 1 e 2 estão erradas. Galerinha, olha só. Olha que legalzinho que eu passo para você aqui, ó. Pronto. Lá tá a gatinha lá, né? Tá morrendo de frio, né? O que acontece? Primeira coisa que você tem que analisar é o seguinte. Vou colocar ali, só para que você entenda, né? Para melhor, vou colocar aqui algumas gotículas de água na pele da garotinha. Da menininha aqui. Tá? Essas gotículas são gotas de água. Aí eu vou pegar uma gota d'água e colocar aqui, para você entender melhor. Né? Essa gota d'água, ao mesmo tempo, ela está em contato com quem? Ué, professor, com o bracinho dela. Vou colocar em branco aqui. Né? Essa gotícula não quer o quê? Ela simplesmente, com o vento, com a ação do ar, ela vai evaporar. Né? Então a gotícula vai evaporar. E a evaporação é um processo como? Como é conhecido? Ela, para evaporar, ela absorve calor ou libera calor? Isso, ela absorve calor. Se ela absorve calor, tem que absorver calor. Vai absorver calor de quem? Ela não está em contato com a pele? Sim. Então, para evaporar, ela vai absorver calor, né? Nós sabemos que a evaporação é um processo que absorve calor, é um processo endotérmico. Endotérmico, ela absorve calor, e ela vai absorver calor de quem? Da pele. Ao absorver calor da pele, a pele vai o que? Ceder calor para a gota, vai evaporar, a pele vai o que? Esfriar. Então te dá a sensação do frio. Então sentimos frio por quê? Porque a água, ao evaporar, retira calor da pele da criança, sendo um processo endotérmico, tá bom? Então, o item 1, verdadeiro. Olha lá, a água sobre a pele retirou parte da energia térmica do corpo e evaporou. Perfeito. 2. O ar estava a uma temperatura muito menor do que a água. Não necessariamente, pessoal. Para evaporar, você tem que ter, nesse caso, o quê? Tem que ter, por exemplo, o vento, a própria atmosfera, né? a circulação do ar. Então, não necessita do ar estar mais frio externamente do que da água. Necessita apenas da evaporação. O contato não é ar com a pele da pessoa. O contato está acontecendo entre a gotícula da água e a pele da pessoa. E nesse caso, independe da temperatura do ar. Então, o item 2 é falso. E você, então, tem a alternativa correta aí, aluno. A alternativa correta, apenas a explicação é correta. Tudo bem? Vamos para o próximo? Vem comigo.
A sensação de gelado que sentimos ao passar um algodão embebecido em acetona, no álcool também, né? Por exemplo, na mão é devido a alguma coisa a ver com o que eu acabei de falar, hein? A. Sublimação da acetona. B. Mudança do estado da acetona, que é um fenômeno exotérmico. C. Liquefação da acetona. D. Evaporação da acetona, que é um fenômeno endotérmico. Legal. Coloquei no caso ali, novamente, a acetona ali agora na pele da unha da pessoa, da mão da pessoa, né? Bom, quando a acetona fica na pele da pessoa, em contato, vou colocar aqui uma acetonazinha aqui, ó. Uma camada de acetona, essa vermelhinha aqui, né? Essa acetona, em relação também àquela outro exercício da piscina lá, essa acetona, né? Ela simplesmente ela vai sumindo, você coloca como álcool, não vai evaporar? Sim, professor. Então a acetona que está ali vai evaporar, certo? Então nós temos um processo chamado evaporação, igual da camada da água, né? Então nós temos aqui a evaporação. E a evaporação precisa do quê? De liberar calor, né? Ou seja, liberar calor é esfriar, ou receber calor, aquecer. Ela vai absorver calor, tá? Então a evaporação ela absorve calor. Absorve calor. Como ela absorve calor, é uma transformação nesse caso, né? Como ela absorve calor, é uma transformação endotérmica. E ela vai absorver calor de quem, gente? Ah, professor, da pele, né? Aqui, vou colocar a pelezinha aqui, azulzinho, da pele. Se ela vai absorver calor da pele da pessoa, então a pele vai esfriar. Por isso que dá a sensação daquele de frio, tá? Então a pele esfria. Por quê? Porque ela dá calor para a acetona evaporar. A pele esfria. Dá aquela sensação de frescor, né? Tudo bem, pessoal? Então a alternativa certa D, a evaporação da acetona, que é um fenômeno endotérmico. Alternativa D. Tudo bem? Vou fazer um testinho aqui. Tá certo, só um testinho com a caneta. Tá bom, pessoal? Próximo. Evaporação, calefação e ebulição são fenômenos de A. Passagem do estado líquido para o vapor. B. Passagem do estado sólido para o vapor. C. Transformações que não dependem da substância e da temperatura do sistema. D. Obtenção de substâncias puras. Falei para você em relação às nossas aulas, está aí o exemplo aqui para você entender melhor. Calefação é a mudança do quê? Primeiro, calefação, ebulição e evaporação são tipos de o quê? De vaporização, tá? Então a calefação, tudo que você está vendo aí, tem a seguinte mudança: da substância líquida para a substância no estado gasoso. Isso está acontecendo aí, né? Então isso aqui, tudo isso que você está vendo aí, são fenômenos chamados vaporização. Tá? Só que a vaporização, ela ocorre de três maneiras: lentamente, um pouco mais rápido, um pouco mais forçado, né? Um pouco mais controlado e depois instantâneo. Então a calefação é uma maneira instantânea, é muito rápida. Então vou colocar aqui instantânea, instantânea. É aquela maneira que você coloca umas gotículas de água numa panela bem quente, é muito rápido. A ebulição já é mais rápido, mas ela é controlada. Controlada é mantida, por exemplo, uma certa pressão, tal, então tem a temperatura de ebulição, né? Então ela é controlada. Então você analisa através do que? De termômetro. É mais lenta que a calefação, né?
E a evaporação é de maneira lenta, devido à temperatura do ar, devido ao vento, né? A evaporação é de maneira lenta. Mas todos são mudanças do quê? Tá ali. Todos é líquido para o gasoso. Tá bom? Chamado vaporização. Então, alternativa A. Passagem do estado líquido para o de vapor. Show. Passagem do estado sólido para o de vapor. Isso aí é sublimação. Não. Transformações que não dependem da substância e da temperatura do sistema. Depende. Mudança de estado físico, né? Propriedades físicas, né? Depende da substância. Obtenção de substâncias puras. Não, galera. Não é isso, não. Então, a alternativa certa é a alternativa A. Próximo. O naftaleno, comercialmente conhecido como naftalina, aquelas bolinhas brancas, né? Empregado para evitar baratas em roupas, derrete, funde em temperaturas superiores a 80 graus Celsius. Sabe-se que bolinhas de naftalina, a temperatura ambiente, têm suas massas constantemente diminuídas, terminando por desaparecer sem deixar resíduo, né? Porque ela só vai derreter a 80 graus Celsius e no guarda-roupa você não vai aquecer o guarda-roupa em 80 graus Celsius. Então ela não vai conseguir entrar em fusão, ela não vai conseguir derreter. Então ela vai conseguir fazer o quê? Ela vai sumir aos poucos, sólido por desaparecer aos poucos. Essa observação pode ser aplicada pelo fenômeno da naftalina ali. E vai desaparecer logo logo, as baratinhas estão por aqui, né? Então, quando ela vai passar sem derreter, porque no guarda-roupa a temperatura não chega a 80 graus Celsius, então o que a naftalina vai fazer? Primeiramente, ela está no estado sólido. Ela não vai derreter, porque o guarda-roupa não vai chegar a 80 graus Celsius. Então ela vai passar diretamente para o estado gasoso. E se dissolve no ar, você não vê mais, por isso que ela vai diminuindo o tamanho dela com o tempo. Então, tem o nome, galerinha, passagem do sólido para o gasoso. Isso chama-se sublimação. Ou também conhecido como ressublimação, tá bom? Então, a alternativa certa é a alternativa B. Próximo. Podemos classificar como processos endotérmicos e exotérmicos quais mudanças de estado? Repito, essas figurinhas que estão aparecendo é só para efeito de eu explicar melhor para vocês. Isso aqui não está na prova, tá? Não está no testinho, não. Bom, primeiro, olha só, sólido, líquido, gasoso. O que acontece? Para o gelo, por exemplo, derreter, não tem que absorver calor? A tendência não é aquecer? Para o líquido, a água agora que veio do gelo derretido virar vapor, também não é absorver calor? Então, da esquerda para a direita, com absorção de calor, tem um nome, pessoal. Transformação endotérmica. Endotérmica. Da esquerda para a direita, ou seja, acontece com absorção de calor. Já gasoso para o líquido, você tem que liquefazer, condensar, então você tem que esfriar. Líquido para o sólido, para a água virar gelo, tem que esfriar, colocando no congelador. Então, para esfriar, há uma liberação de energia. Se você libera por meio externo, exotérmico. Libera, exotérmico. Então, a transformação é exotérmica. Exotérmica, tudo bem? Então, exotérmica, libera, esfria, endotérmica, absorve, aquece. Então, primeiro ele perguntou endotérmica. Ele quer respectivamente, né? Endotérmica. O que você tem de endotérmica ali? Você pode escolher fusão, sublimação ou vaporização. Então, alternativa A, liquefação. Liquefação também chamada de condensação, tá? Não, liquefação é exotérmica. Fusão, legal. Olha lá, a fusão, tá acompanhando aqui, ó, fusão. A setinha ali, né? Tá da esquerda para a direita, né? Certinho. Então, a B pode ser. E exotérmica, liquefação. Liquefação também condensação. Sim. Aqui, ó, liquefação ou condensação. Tá aqui, ó. Não tá indo do gasoso pro líquido? Tá o verdinho aí, ó, não é exotérmica? É.
Então a alternativa certa, né, é a alternativa B. Fusão, que absorve calor, endotérmica, e liquefação, libera calor, exotérmica. Tá bom? B. Vem comigo. 6. Quando se está ao nível do mar, observa-se que a água ferve a uma temperatura de 100 graus Celsius. Trabalhamos isso bastante em aula, né? Subindo uma montanha de 1000 metros de altitude, observa-se que A. A água ferve a uma temperatura maior, pois seu calor específico aumenta. B. A água ferve a uma temperatura maior, pois a pressão atmosférica é maior. C. A água ferve a uma temperatura menor, pois a pressão atmosférica é menor. D. A água ferve na mesma temperatura de 100 graus Celsius, independentemente da pressão atmosférica. E. A água não consegue ferver nessa altitude. Galerinha, o que depende para a água ferver? Depende da pressão atmosférica. Quanto maior a pressão atmosférica, maior a temperatura de ebulição. Tá? Mas só que a pressão atmosférica pode ser, no caso, aferido, né? Ou melhor dizendo, pode ser mudado devido à altitude. É só essa figurinha que eu escolhi para você entender melhor. Ei, praia gostosa, dar um mergulho aqui, né? Bom, primeiro você tem uma região ali no nível do mar, né? Então aqui você tem uma altitude baixa. Você tem uma altura aqui baixa. Você está aqui mergulhando, né? Então, quanto menor a altitude, né, você tem uma pressão maior, está ali escrito lá. E quando a pressão é maior, a temperatura de ebulição também é maior. Então, a água ferve no nível do mar a 100 graus Celsius. Foi falado aí para você. Agora, quando você sobe montanhas, e ali você tem o que ali? Ali você tem agora uma altitude maior. Quando a altitude é maior, nós estamos lá em cima, agora lá em cima, como a altitude é maior, a pressão é menor, a temperatura de ebulição agora é menor. A temperatura de ebulição acontece o que acontece com a pressão, né? Tá vendo? Setinha para baixo, embaixo, setinha para cima, para cima. Quanto menor a pressão, menor a temperatura de ebulição. Quanto maior a pressão, maior a temperatura de ebulição. Então depende do que? Da pressão atmosférica. Tá ok? Então é claro então que a água vai ferver quando você tem grandes altitudes a temperaturas abaixo de 100 graus Celsius. Tá bom? Vamos lá. Alternativa que ele falou. Vamos ver a alternativa que ele fala da pressão. B. A água ferve uma temperatura maior. Aonde? Na altitude acima, a 1000 metros, temperatura... Deixa eu ver. Água ferve a temperatura maior. Não, temperatura menor, lá em cima. C. Água ferve numa temperatura menor. Show. Pois a pressão atmosférica é menor. Show também, né? Então a alternativa certa ali é a alternativa C. Espero que vocês estejam entendendo aí, com o desenho fica mais fácil. Tá bom? Tudo bem? Tudo isso para você entender melhor. 7. O ciclo da água é fundamental para a preservação da vida do planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase. E a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da terra absorve o calor do sol e dos arredores. Quando já foi absorvido o calor suficiente, algumas das moléculas do líquido podem ter a energia necessária para começar a subir para a atmosfera. A transformação mencionada é... Opa! Olha que legalzinho aqui, ó. Quando já foi absorvido o calor suficiente, algumas das moléculas do líquido podem ter energia para começar a subir. Ah, galerinha, ali para você o ciclozinho da água, né? Você tem, por exemplo, aqui a infiltração do solo, né? Aí, no caso, você tem através da transpiração, né? Relacionado com o sol, né? Você tem, no caso, a vaporização da água no terreno, a vaporização da água, no caso, devido, né, à diferença de densidade, o ar quente sobe, forma lá em cima, que está mais frio, nuvens. Essa formação de nuvem é o processo de transformação do gasoso para o estado líquido, chamado condensação, e aí precipita a chuva. Então você tem um ciclo da água aí, né? A transpiração, a infiltração, a vaporização, a condensação, a precipitação, e vai, consequentemente, tendo um ciclo da água, tá? Então, como ele falou no exercício anterior, ou melhor, no mesmo, mas ele falou assim, ó, depois de absorvido o líquido absorvido tem energia suficiente para começar a subir. Bom, então é só olhar aqui.
tem energia o suficiente para começar a subir, então aqui está o líquido. Ele vai subir, então o que vai acontecer com esse líquido, galerinha? Não some aqui? Vai desaparecer? Eu vou colocar então aqui que não vai desaparecer. Tá. Então o que acontece? Quando você tem um líquido subindo, ele vai virar o quê? Vai virar vapor. Isso chama-se o quê, pessoal? Evaporação, né? Que faz parte de um dos ciclos da água. A evaporação da água dos rios, do mar, né? De tudo que possa evaporar, tá bom? Então, alternativa certa, galerinha. Galerinha fera. Alternativa C. Uma aula bastante, uma aula de qualidade. Você vai aprendendo, você vai gabaritar nos vestibulinhos, tá bom? Próxima questão. Vou tomar uma aguinha e vamos ler. Analise o trecho da figura a seguir. Água que nasce na fonte serena do mundo. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Água que o sol evapora para o céu vai embora virar nuvens de algodão. E sempre voltam humildes para o fundo da terra. Terra, planeta, água. Assinala a opção que indica as 3 etapas do ciclo da água que estão representadas no trecho da música. As 3 etapas do ciclo. Vamos lá. Água que nasce na fonte, serena do mundo. Infiltração ali, né? Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Água que o sol evapora. Chique. Né? Para o céu vai embora. Virar nuvens de algodão. A formação de nuvem é no caso, já que o vapor agora esfriou. Né? Houve a condensação. Bom, já vou falar para você a resposta. E sempre voltam humildes para o fundo da terra. Aí depois ele desce, né? Depois precipita a água em forma de chuva. Né? Então você tem aqui agora que voltam humildes para o fundo da terra, para completar o ciclo e recomeçar, tá? Só evapora, evaporação, virar nuvens de algodão, condensação, e a volta para o fundo da terra. Então você tem aqui o ciclo da água, tá lá, água que só evapora, vaporização, virar nuvens de algodão, condensação, e volta humildes para o fundo da terra, precipitação. Certo, galerinha? Então, alternativa certa, alternativa C. Vamos nessa. 9. O gás de cozinha é encontrado no estado líquido. Sabia? Sabia que o gás que nós usamos é o GLP, gás líquido de petróleo? O que tem dentro do botijão de gás? Mais líquido que gás, para o seu conhecimento, tá? Você vai ver. Esse fato ocorre porque o gás, se for comprimido na botija, no botijão, sofrerá uma mudança, tá? Bom, nessa, esse fato ocorre porque o gás, se for comprimido na botija, né, lá dentro que tem líquido. Então, primeiramente, ele é envasado, né? Primeiramente o gás, claro, até o nome está dizendo, tem uma forma gasosa, gás. Quando ele é, no caso, comprimido dentro do botijão, ele falou dentro do botijão, o que nós temos? Líquido. O que se chama isso? Gasoso para o líquido. Sim. Qual o nome? Gás liquefeito de petróleo, liquefação, né? Mas não tem, então também pode ser o nome condensação. Condensação. Ou também conhecido como liquefação. Tá? Olha só o figurinho que eu trouxe para vocês de presente, ó. Lá dentro, o que você tem aqui? O que é isso aqui do gás? Por incrível que pareça. Isso aqui é líquido. É a sua maior composição. Nossa, fala para o seu pai aí, né? E o que nós temos ali em menor composição? Em menor? Esse pedacinho aqui, ó. Já é o estado gasoso. Então você vê que ele fala que 85% está no estado líquido e 15% está no estado gasoso, tá? Para manter a pressão adequada, tá? Então a resposta do exercício 9, no caso, seria condensação. Próximo, 10. O estudante realiza a seguinte experiência. Durante o dia,
em que a temperatura ambiente é de 30 graus Celsius, retire uma caçamba de gelo e a coloque sobre um balcão. Após determinado tempo, o gelo derrete completamente. Se ele, após isso, pegar a porção da água resultante no estado líquido e a colocar em uma panela sobre a chama de um fogão, a água irá vaporizar. Ou seja, ele pegou o gelo, né, transformou em líquido, aqueceu, transformou em vapor, pegou todas as fases, né? Tá. A água irá vaporizar completamente, passando assim pelos 3 processos, estados físicos da matéria. Show. A respeito do estado de agregação das moléculas nos estados físicos da matéria, é correto afirmar que as moléculas A. Estão poucos agregadas no estado sólido apenas. B. Estão bastante agregadas em todos os estados físicos. C. Possuem estado de agregação intermediário apenas no estado líquido. D. Estão bastante agregadas apenas no estado vapor. Falei para vocês durante a aula, aqui está o estado de agregação, né? Aqui você tem uma agregação alta, né? Agregação no estado sólido alta, eles estão mais juntas, né? Aqui prevalece a força, lembra, de atração, também chamada força de coesão. Aqui nós temos uma agregação média, onde aqui você pode falar que a força de coesão, que seria de atração, é praticamente a mesma da força de repulsão. E aqui nós temos um estado de agregação baixa, na qual a força de repulsão prevalece mais do que a força de coesão, que seria de atração, tá bom? Então vamos lá, alternativa A. Estão poucos agregados apenas no estado sólido? Não, no estado sólido estão altamente agregadas. B. Estão bastante agregadas em todos os estados? Não, diferentemente é alta, média e baixa. C. Possui estado de agregação intermediário apenas no estado líquido? Intermediário. Não muito baixa nem muito alta. Gostei. D. Estão bastante agregadas apenas no estado do vapor? Não, agregadas não. No estado do vapor, estão no estado gasoso do vapor, a agregação é baixa, tá? Então a resposta correta aí é a alternativa C. Tá? Espero que você tenha entendido. Divulgue esse meu material para as pessoas aí que você curte, né? Divulgue esse meu trabalho. Mande o pessoal dar um cliquezinho, joinha, que você vai ter notificações do meu canal toda semana, tá? Nesse Tem Física aí, no Tem Ciências aí. Um abraço, pessoal, bons estudos, até a próxima e bom simulado que tá chegando. Tchau!